Bom dia, gatinhas e gatinhos, tudo bem com vocês? Aqui é a tia Cláudia e vamos para mais uma aula de matemática, agora do Kit 6. Essa semana vamos conhecer as propriedades da multiplicação. Vamos lá? Pegue seu módulo 2 e você vai abrir na página 102. Nesse tópico, estudaremos algumas propriedades da multiplicação, que serão utilizadas para simplificar os cálculos. A primeira propriedade é a comutativa. Utilizando uma calculadora, Sofia efetuou os seguintes cálculos, propostos por sua professora. A. 25 vezes 12, que deu 300, ou 12 vezes 25, que também deu 300. Na B, 3 vezes 25, que deu 375, 25 vezes 3, que deu 375. Na C, 236 vezes 11, que deu 2.596, ou 11 vezes 236, que deu o mesmo resultado, 2.596. Questão 1. Essa questão 1 você vai copiar no seu caderno de matemática e responder a sua opinião, ok? O que você pode observar dos produtos obtidos por Sofia em cada quadro? Em relação à ordem dos fatores, coloque sua resposta aí. Então, em uma multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Essa é a propriedade comutativa da multiplicação. Então, você pode colocar em qualquer ordem que ele não vai mudar o valor do produto, ok? Vamos para a próxima propriedade, que é a associativa. Certa papelaria comprou 15 caixas de papel sulfite. Sabendo que essa papelaria pagou R$ 18,00 em cada pacote de papel sulfite, podemos determinar o valor total dessa compra efetuando 15 vezes 10 vezes 18. Veja 3 maneiras de efetuar esse cálculo. Na primeira opção aí tem 15 vezes 10, que dá 150, vezes 18, que dá 2.700. Também posso fazer da segunda forma. Repetir o 15, multiplicar o 10 vezes 18, que dá 180, depois multiplicar o 15 vezes 180, também vai dar o mesmo resultado. Também posso fazer o contrário, posso multiplicar o 15 pelo 18, que vou achar o resultado de 270, depois multiplicar por 10, que vou achar o mesmo resultado, 2.700. Portanto, o valor total da compra foi de R$ 2.700. Questão 2, você também vai copiar em seu caderno de matemática e responder a sua opinião, ok? O que você pode observar em relação à maneira com que os fatores foram associados em relação aos produtos obtidos? Quero ver a sua opinião lá no caderno. Em uma multiplicação de 3 ou mais fatores, a associação dos fatores de diferentes maneiras não altera o produto. Essa é a propriedade associativa da multiplicação. Você pode usar qualquer um, primeiro, segundo ou terceiro fator, multiplicar o terceiro pelo segundo, o segundo pelo terceiro, o segundo pelo primeiro, que o produto também não altera, o resultado é o mesmo. Também temos o elemento neutro. A professora do 5º ano apresentou as seguintes multiplicações. 267 vezes 1, qual foi o resultado? O mesmo, 267. B, 1.548 vezes 1, 1.548. C, 6.985 vezes 1, 6.985. 1 vezes 8.000, 8.000. Questão 3, você também vai copiar em seu caderno e responder, ok? O que você pode observar em relação ao produto obtido quando um dos fatores é igual a 1? Você vai colocar aí o que você observou. Em uma multiplicação de 2 fatores, na qual um deles é igual a 1, o produto é igual ao outro fator. Assim, o número 1 é o elemento neutro da multiplicação. Vai continuar o mesmo número, já está falando, o número 1 vai se tornar neutro, ele vai ser um elemento neutro. Vou passar um videozinho para vocês aí agora, onde explica pausadamente sobre todas essas propriedades. E também a distributiva, que no nosso livro aqui não apresenta, mas eu vou apresentar para vocês aí através do vídeo, ok? Daqui a pouco a gente retoma com as atividades. Na aula 6,
vamos tratar das propriedades da multiplicação. Olá! A primeira propriedade que eu destaco em relação à multiplicação é a propriedade comutativa. Ela talvez seja a propriedade mais famosa, pois existe uma frase que todo mundo diz que a ordem dos fatores não altera o produto. Mas antes de falar sobre essa frase, vamos entender o que são fatores e o que é produto. Vamos pegar, por exemplo, a multiplicação 3 vezes 2 igual a 6. Esse 3 e esse 2, ou seja, os elementos envolvidos na multiplicação, são os fatores. E o resultado da multiplicação, nesse caso aqui o 6, é o produto. A propriedade comutativa diz que a ordem dos fatores não altera o produto. Isso quer dizer o quê? Que tanto faz eu fazer 3 vezes 2, como fazer também 2 vezes 3. O resultado vai sempre ser igual a 6. Então essa é a primeira propriedade da multiplicação, a comutatividade. Muito simples e fácil de entender, não é mesmo? A segunda propriedade que eu destaco é a propriedade associativa da multiplicação. Para explicar, vou dar como exemplo a multiplicação 2 vezes 5 vezes 4. Ora, quando eu tenho uma multiplicação com 3 ou mais fatores, eu posso associar essa multiplicação da maneira que eu quiser. Eu posso fazer, por exemplo, 2 vezes 5 primeiro, que aqui no caso vai dar 10, e depois multiplicar por 4, dando 40 como resultado. Ou eu posso fazer 2 vezes, e aí fazer primeiro 5 vezes 4, aqui vai dar 20, e aí eu multiplico por 2, que também vai dar 40 como resultado. Ou ainda, eu posso fazer da seguinte forma, 2 vezes 5 vezes 4, e fazer primeiro 2 vezes 4, que dá 8, e aí multiplicar por 5, também dando 40 como resultado. Portanto, não importa a ordem com que você faça a operação, com quais números você comece a fazer, sempre vai dar o mesmo resultado. Um exemplo prático da aplicação da propriedade associativa seria, por exemplo, na multiplicação 5 vezes 38 vezes 2. Ora, fazer 5 vezes 38 primeiro parece um pouco complicado. Então, por que não fazer 5 vezes 2 primeiro? E aí nós teríamos 10 vezes 38. Muito mais simples, 380. Só colocar um zero no final. Então tá aí uma aplicação da propriedade associativa. A terceira propriedade é a propriedade distributiva da multiplicação. O que seria isso? Ora, se eu tiver uma multiplicação dessa forma aqui, 5 vezes 6 mais 9, onde eu tenho uma conta entre parênteses, seja ela de adição ou subtração, eu poderia primeiro fazer aqui a soma, então ficaria 5 vezes 15, que daria 75, ou eu poderia fazer também aplicando a distributiva. Vou reescrever aqui. A distributiva seria o seguinte, distribuir a multiplicação. Como tem um parênteses aqui na frente do 5, isso quer dizer que o 5 está multiplicando todo mundo que está nos parênteses. Então, 5 vezes 6 e 5 vezes 9. 5 vezes 6 é igual a 30 e 5 vezes 9 é igual a 45. 30 mais 45, 75, o mesmo resultado. Dando um outro exemplo, sendo que agora com uma conta de subtração, vamos ver quanto que vai dar 6 vezes 9 menos 5. Novamente, eu posso resolver primeiro dentro dos parênteses, e aí ficaria 6 vezes 4, que daria 24. Ou eu posso fazer também 6 vezes 9 menos 5, distribuindo a multiplicação. 6 vezes 9, 54, menos 6 vezes 5, que é 30. 54 menos 30, 24. A mesma coisa. Então esta é a propriedade distributiva. A quarta propriedade que eu vou destacar para vocês é a existência do elemento neutro. O que seria o elemento neutro? É aquele número que quando você multiplica por alguma coisa, ele não altera o valor daquela coisa que está sendo multiplicada. Então o elemento neutro na multiplicação é o número 1. Sempre que eu multiplico alguma coisa por 1, ele não altera o valor daquela coisa que ele está multiplicando. Eu posso fazer 3 vezes 1, que isso vai dar 3. Posso fazer menos 6 vezes 1, que isso vai dar menos 6. Eu posso fazer x vezes 1, que isso vai dar x. Tá? O número 1 ele não altera o valor de nada. Isso, claro, quando eu estou me referindo à multiplicação. E, por fim, a última propriedade que eu destaco é o elemento nulo. O elemento nulo, como o nome já diz, é aquele que anula a multiplicação, ou seja, que vai fazer a multiplicação dar igual a zero. E o elemento nulo da multiplicação é o próprio número zero. Sempre que eu multiplico alguma coisa por zero, o resultado vai dar zero. Não importa o tamanho da multiplicação, se um dos fatores for zero,
o produto será igual a zero. Então eu posso ter, por exemplo, 4 vezes 0, isso vai ser igual a zero. Ou eu posso ter 5 vezes 3 vezes 0 vezes 7 vezes 15. Se o zero é um dos fatores, eu já coloco o zero direto no resultado da multiplicação. E assim nós terminamos o vídeo com as propriedades nas contas de multiplicação. E aí, meus amores, gostaram do vídeo? Tenho certeza que sim. Foi mostrado pausadamente como faz cada propriedade, ok? Agora vocês irão realizar as atividades da página 104, 105 e 106, ok? Onde eu vou retomar com vocês na sexta-feira para a gente fazer a correção, tá? Fiquem com Deus e bons estudos!